Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo sobre a questão do arrependimento. Na Confissão de Fé nós temos falado sobre arrependimento já desde a semana passada. Mas hoje, o foco que eu vou trazer aqui para os irmãos, o foco da confissão, é a respeito do arrependimento para o cristão. Então a gente tem aquele arrependimento que a gente já falou, que é o arrependimento que o ímpio, no momento que ele é regenerado, o Senhor coloca no coração dele aquele espírito de arrependimento, ele se reconhece então como pecador, reconhece a necessidade de um Salvador e se coloca aos pés do Senhor. Essa é uma situação. Mas uma vez que essa pessoa, então, regenerada, então com a consciência e a convicção da justificação e da salvação, ele crê no Senhor Jesus, ele está caminhando aqui, ele é batizado ou não, ele está caminhando junto com o povo de Deus, mas ele cai também. Nós estamos todos sujeitos à queda, nós estamos todos sujeitos a pecar, eventualmente. E qual é, então, o nosso proceder em relação a isso? Como nós devemos agir? O que a palavra de Deus nos diz a esse respeito? O que nós, como cristãos, mas que estão ainda vivendo nesse mundo caído, que estamos ainda vivendo com um corpo que, por mais que o Espírito Santo habite nele, ainda existe, então, uma natureza corrompida nesse corpo. Como que nós devemos agir em relação a isso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou ler o texto todo que a gente vai tratar e depois, conforme formos passando, eu vou lendo novamente os pontos mais importantes. Nós estamos no capítulo 15 da Confissão de Fé, Batista de Londres, de 1689, no item número 2. O texto diz assim: não há quem faça o bem e que não peque. Sob a força da tentação, mesmo as melhores pessoas podem cair em grandes pecados e provocações contra Deus, pois existe no interior do homem um poder enganoso de corrupção. Foi por isso que Deus, no pacto da graça, providenciou misericordiosamente para que os crentes, caindo em pecado, sejam restaurados mediante o arrependimento para a salvação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver daquilo que está escrito aqui, o primeiro ponto é a primeira frase ali, bem simples, bem direta, praticamente é uma cópia de um texto bíblico, de mais de um texto bíblico, que diz o quê? Não há quem faça o bem que não peque. Os irmãos que escreveram a confissão, o primeiro ponto que eles colocam aqui é isso: não há quem faça o bem e quem não peque. Às vezes a gente olha isso e a gente pode achar meio óbvio, né? Enquanto eu estou falando, os irmãos, se quiserem abrir, abram Eclesiastes capítulo 7. A gente pode achar meio óbvio, irmãos, talvez por de tanto que vocês tenham escutado isso aqui de nós, mas, irmãos, para a maior parte das pessoas do meio evangélico, isso aqui é algo que traz muita confusão ainda. Existem muitos grupos dentro do meio evangélico que acreditam, de uma forma ou outra, em algum tipo de perfeccionismo cristão. De que o cristão aqui nessa terra, a partir do momento que ele crê no Senhor Jesus, ele pode vir a ter uma vida perfeita. Ele pode viver uma vida sem nenhum tipo de queda, né? Ele pode viver uma vida onde ele não vai pecar. E, eventualmente, você escuta, principalmente de pessoas que vêm desses tipos de grupos que pregam esse tipo de perfeccionismo, pessoas com relatos desse tipo. Eu estou há 1, 2, 3, 5 anos sem pecar. Irmãos, pessoas que têm uma noção dessa, elas não têm a real noção do que a palavra diz a respeito de pecado, a respeito de quem nós somos e de quão depravados nós somos, inclusive nós, crentes, eu não estou falando do ímpio, eu estou falando de nós, e da santidade do nosso Senhor. Se você tivesse uma noção mínima de quem Deus é, de quem você é, você nunca encheria a boca para dizer: eu estou sem pecar há tantos e tantos tempos. A gente tem que tomar cuidado quanto a isso, porque a Bíblia é clara quanto a isso. E aqui, algum tipo de ensino incorreto nessa área, né? A gente fala assim: mas isso é muito teórico, que diferença faz o cara ser perfeccionista ou não? No final, dá tudo na mesma. Irmão, não dá tudo na mesma. Um pensamento incorreto ou indevido acerca desse ponto aqui, levado à igreja, gera efeitos muito ruins para as pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, porque já está indo de encontro às Escrituras. Isso por si só já é terrível. Já está ensinando algo que as Escrituras não ensinam. Vocês abrirem Eclesiastes 7, verso 20. Bem simples, olha que texto direto que Salomão vai trazer para nós. Não há homem justo que faça o bem e que não peque. Muito simples.
Você pregar o perfeccionismo cristão é você negar palavras como essa, por exemplo. E isso está errado. Sabe o que vai acabar levando na prática um pensamento ou um ensino nessa área? Não, é possível sim que nós tenhamos uma vida perfeita aqui na Terra. Duas coisas. Duas coisas básicas podem vir a acontecer com alguém que defende um tipo de pensamento antibíblico desse. O primeiro é o desespero. Se eu colocar sobre qualquer um de nós esse jugo de que você pode ser perfeito, e se você não for perfeito, você então está fora daquilo que Deus espera de você de alguma forma, é lógico que Deus não espera o pecado de nós, irmãos, não entendam-me bem, aqui não é um livre passe para pecado, não. Aqui é o Senhor reconhecendo a nossa fragilidade e se colocando graciosamente à nossa disposição, é isso que eu estou falando. Mas você achar que de alguma forma você pode ser perfeito aqui na Terra e você vai ser perfeito, se você não for, você está fora e quem não é, não pode andar comigo e tudo mais, isso aqui, duas coisas podem acontecer. A primeira é te levar para o desespero. Pessoas que são sérias, que são comprometidas, elas se desesperam. Elas se desesperam porque elas veem que elas não dão conta. Não, hoje vai ser um dia diferente, hoje eu não vou pecar. Na hora do café da manhã ele já brigou com a esposa. Pronto, aí já aquele desespero, aquela culpa, aquela coisa, Senhor, o Senhor me espera que eu seja perfeito e eu não sou perfeito, o que eu faço, como que pode ser isso? E a pessoa vai carregando aquele fardo e vai aumentando aquele fardo. E aí ela aprende isso também, da igreja, vamos dizer assim, como, não, você precisa ser, não que nós, como eu disse, irmãos, reiterando aqui, eu não estou dizendo que isso é um livre passe para pecar, não, mas eu estou dizendo aqui é reconhecer quem você é, a sua fragilidade. Então, isso que a gente vai falar hoje, qual que deve ser a nossa atitude diante do pecado? Porque ele vai acontecer. Você é um pecador, a natureza do pecado ainda habita dentro de você. Agora, uma hipótese é o desespero. Pessoas que, quando confrontadas com isso, você tem que ser perfeito, você tem que ser perfeito, você tem que ser perfeito, a pessoa se desespera. E aí, qualquer tipo as lutas que vêm são muito fortes, são pesadas, as pessoas sofrem, mas esses são uma minoria. A maioria não desespera. A maioria vai para a hipocrisia, vai para o cinismo. A maioria das pessoas, quando confrontadas com uma religião que exige perfeição, ela vai, então, dizer que ela dá conta. E ela vai dizer, não, é verdade, eu consigo, faz muitos dias que eu não peco mesmo. E aí a pessoa, então, ela acaba criando uma religião dela. Muitas vezes grupos criam suas próprias religiões e eles escolhem algumas coisas ali para fazer e que se você fizer aquilo é como se fosse uma garantia de que você está fazendo certo. Elas mudam o conceito de pecado. Então, assim, a Bíblia diz que pecado é isso. Não. Não é tudo isso, não. Pecado é só quando faz isso e isso. O resto são meras falhas, são apenas alguns deslizes. Isso não é pecado. E você acaba criando uma religião mais palatável. E você fica ali se enganando e achando e crendo que, de alguma forma, você está cumprindo toda a lei. Irmãos, vocês conseguem perceber o malefício que isso cria? Olha só. Quando você, de alguma forma, você está distorcendo a Bíblia, se baseando num princípio correto, você muda o conceito de pecado. Quando você muda e torna o conceito de pecado mais agradável, mais palatável para todos nós, algo que a gente consegue lidar, porque já que a gente tem que ser perfeito, então Deus ele vai dar para a gente, não vai dar algo tão difícil para a gente fazer, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente baixa o sarrafo e aí todo mundo consegue passar. Se todo mundo consegue passar, há necessidade de graça? Não. Quando o Senhor vir, para essas pessoas que eu estou dizendo, que às vezes alguns de vocês já conheceram, alguns assim, o Senhor vir e fala assim, eu morri na cruz no seu lugar. A pessoa vira para ele e fala assim, Jesus, não precisava, eu não tenho pecado. Um ou outro deslize, talvez, aqui e ali, mas pecado, nunca matei ninguém, nunca dei um tiro na cabeça de ninguém, nunca adulterei com outra mulher. Irmãos, isso é uma rejeição de tudo aquilo que está nas Escrituras de maneira tão óbvia, tão clara. O que o Senhor Jesus Cristo, como Ele vem colocar para nós, Ele vai dizer o quê? Ele fala assim, você pode não ter dado um tiro na cabeça de ninguém, mas você desejou que aquela pessoa morresse, ou você desejou que aquela pessoa sofresse, você odiou aquela pessoa, então é como se você tivesse já matado aquela pessoa.
Isso nos coloca no nosso devido lugar. E quando nós somos colocados no nosso devido lugar, lembra que eu falei que uma das consequências pode ser o desespero? O desespero, meus irmãos, é uma consequência normal quando a gente se depara por uma realidade de pecado sem Cristo. Quando Ele nos leva, então, a Cristo, graças a Deus por esse desespero que todos nós aqui um dia passamos, quando a gente reconheceu que nós não daríamos conta. Senhor, glória a Deus, eu não dou conta. Faça alguma coisa porque eu não consigo. E aí nós nos colocamos aos pés da cruz e damos graças a Deus porque Ele faz isso por nós. Então, irmãos, que fique muito claro, o pecado é um câncer na nossa vida. O pecado é algo que nos machuca, que nos dilacera, que nos destrói. Mesmo nós que somos já crentes, ele não, digamos, eu sou crente, eu venho a cair, isso não vai tirar de mim a minha salvação. Isso vai me levar, sim, o Espírito Santo ele vai falar ao meu coração, ele vai me levar ao arrependimento, mas digamos que eu lute contra o arrependimento, digamos que eu lute contra isso, que eu queira insistir em viver no pecado, as consequências disso virão. Na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Vocês entendem isso? É muito claro, é consequência, irmãos, é consequência, é princípio de semeadura e de colheita. É um princípio tão bíblico, tão real e tão presente nas nossas vidas. E aqui, nós já falamos sobre isso, inclusive se os irmãos tiverem dúvidas ou quiserem consultar, quando nós falamos sobre a nossa inclinação para o mal, lá no capítulo 5, a gente falou muito sobre esse tema. Né? A confissão de fé ela vai dizer lá no capítulo 5 o seguinte, capítulo 6, perdão, irmãos. Durante esta vida, a corrupção de natureza permanece, mesmo naqueles que são regenerados. Isso é a confissão falando. Então, o pecado ele é tão forte, ele está tão enraizado dentro de nós, que por mais que o Espírito de Cristo habite dentro de nós, né? O novo homem, que é Cristo, mas o velho homem ainda está aqui. Irmãos, essa luta é uma luta ferrenha. Nós cremos, nós sabemos que o nosso Senhor é muito mais poderoso, Ele é todo poderoso e Ele vai, ao fim, tratar isso de maneira definitiva. Mas enquanto nós estivermos andando aqui, essa luta vai haver. E entenda uma coisa aqui, fique bem claro, irmãos. Quando a gente fala desse velho homem, e aqui quem quiser ler depois, lê Romanos 7, vai ver como isso está claro lá. Quando esse velho homem e quando esse novo homem começam a lutar entre nós, não existe dentro de nós lugar para neutralidade. Eu estou assim, do 100%, 20% velho homem, 40% novo homem e o resto ali está na dúvida. Não existe isso. Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo e você está rejeitando a Cristo de alguma forma. Não existe essa neutralidade. Vocês já viram quando tem jogo de futebol? Agora o pessoal coloca aqueles gráficos, né? Posse de bola, 50-50 no começo, né? 50%, 50%. Aí, de repente, no meio do jogo fica 55-45. Quando um perde, o outro ganha. Aqui, basicamente, é isso. O momento em que você não anda nos caminhos do Senhor, você está andando no caminho do inimigo e do velho homem. No momento em que você rejeita os meios de graça, você rejeita arrependimento, você rejeita a palavra, você rejeita a comunhão dos irmãos, você vai rejeitando essas coisas, você não está deixando um campo neutro, né? E o inimigo está lá longe. Não. Conforme você vai abandonando o campo, ele vai crescendo ali. E aqui eu estou falando do quê? Da nossa responsabilidade individual, irmãos. Nossa responsabilidade individual. Quem nos capacita para a santificação é o Senhor, é o Espírito Santo. Quem nos capacita para o arrependimento é o Espírito Santo. Quem nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Mas na caminhada de santificação, que é o que nós estamos, aqueles que creem estão passando aqui agora, o Senhor ele coloca, porque Ele quis assim, que nós tivéssemos responsabilidade sim por cada um dos nossos atos. Então quer dizer que eu é que decido? Irmãos, prestem atenção bem nisso, a gente tem falado isso. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Essas duas coisas, elas caminham juntas, porque assim, eu não sei, foi o Senhor que definiu assim, a palavra deixa claro isso para nós. Deus é totalmente soberano sobre a sua vida, mas você é totalmente responsável por cada um dos seus atos. Então, o que acontece? O Senhor coloca o espírito de arrependimento no teu coração, você não se arrepende, você vai prestar contas a Ele por essa decisão consciente sua de recusa à palavra do Senhor e à direção do Senhor.
E isso é uma coisa séria. Então, assim, que fique bem claro, todos nós somos pecadores. Nós, cristãos, conhecemos a graça, graças a Deus por isso, nós cremos no Senhor Jesus, mas enquanto nós estivermos andando aqui nessa terra, nós carregaremos ainda dentro de nós essa natureza pecaminosa que vai fazer luta contra nós e que vai tentar nos destruir de toda e qualquer forma. Nós cremos que o Senhor Jesus o Senhor nunca vai permitir que isso aconteça, porque nós somos salvos de maneira definitiva. Mas, irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para que nessa caminhada você sofra. Ele te odeia. E o que ele puder fazer para fazer os filhos de Deus sofrerem, ele vai fazer. E aqui cabe sim nós entendermos a nossa responsabilidade de nos santificarmos, buscando no Senhor a força e a capacidade para isso. Entendendo que se nós temos até esse desejo é porque o Senhor já nos deu esse desejo. Prosseguindo aqui no texto da confissão, ele vai dizer o seguinte agora. Sob a força da tentação, mesmo as melhores pessoas podem cair em grandes pecados e provocações contra Deus, pois existe no interior do homem um poder enganoso de corrupção. Olha como esse texto ele é forte. Mesmo nos melhores dos homens. Irmãos, você lê um texto como esse, escrito por grandes homens de Deus do passado, né? E baseado nas Escrituras, você olha e fica pensando nessas pessoas que acham que não, eu não peco, eu não tenho nem do que me arrepender. Você fala, onde que as pessoas estão com a cabeça? Né? Abra em Jeremias capítulo 17. E aqui quando a gente pensa nisso, irmãos, eu não vou nem entrar e ler os textos específicos. A gente vai ler Jeremias 17, um texto sobre um assunto específico aqui. Mas, irmãos, eu não vou nem falar de grandes homens de Deus que tiveram momentos de lutas e quedas enquanto viveram aqui. Eu vou falar só dos exemplos da Bíblia que nós conhecemos, irmãos. Você pega Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um grande homem de Deus? Sim. Um herói da fé? Sim. Mas ele caiu e caiu feio. Davi, Abraão, Moisés, e se você vai pegar no Novo Testamento, Pedro, Filipe, Marcos, todos esses são homens que a própria Escritura, elas deixam claro para nós momentos de fraqueza, de pecado. Pedro rejeitou a Cristo, irmãos. Ele andou 3 anos com o Senhor. Ele prometeu para o Senhor que todos iriam abandonar. Todos. Eu não vou. Irmãos, nosso Senhor estava preso, ele foi e rejeitou o Senhor Jesus. Irmão, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então agora eu vou viver de qualquer jeito? Claro que não, irmãos. Claro que não. Isso deve nos levar a ter um outro pensamento, e depois a gente vai falar sobre isso. A gente tem que entender o quão fraco nós somos para entender o quanto dependemos da glória de Deus e do cuidado de Deus e da graça de Deus e da força de Deus. É isso que eu quero que vocês compreendam. Não é para você desistir da luta, irmãos. Não é para você desistir dessa caminhada de santificação. Mas é para que você entenda que toda a força que você precisa, e você precisa de muita força, não vai vir de você, vai vir dele. Quando isso acontece, irmãos, é como se fosse tirado um fardo das nossas costas. E você não vai querer pecar mais por conta disso. Isso é mentira. Você vai desejar servir mais e amar mais porque você vai compreender o quanto que ele te ama. O quanto que ele te amou, né? E quanto que ele nos ama. Jeremias capítulo 17, verso 9. O texto diz aqui, irmãos, olha, pode ser a maior pessoa no reino de Deus, pode ser um Davi, o grande rei de Israel. Mas existe uma coisa dentro de nós, que é o nosso coração. E o nosso coração, irmãos, ao contrário do que o mundo ensina por aí, né, que diz assim, escute a você mesmo, você é um campeão, você é um vencedor, a tua palavra tem poder, você é maravilhoso, siga a tua vontade. Irmãos, sabe o que a Escritura nos ensina a respeito de nós? E quando a gente sabe, quando as Escrituras falam de coração, ela está falando de nós, intrinsecamente. Nós, Danilo, meu coração é aquilo que eu sou. Sabe o que o texto de Jeremias vai nos dizer de uma maneira literal, clara, gráfica? Jeremias 17, verso 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Esse aqui é o nosso retrato, irmãos. Esse aqui é o nosso retrato. Como que eu posso dizer para você assim, escuta o teu coração,
siga ele, vá em frente, como tantos e tantos têm dito. Irmãos, como que eu vou dizer isso para alguém? Assim, siga o teu coração, escute a voz do teu coração e vá. Vá. Imagina para onde você vai parar. Você tem um coração desesperadamente corrupto, enganoso, mais do que tudo. Todos nós, irmãos, todos nós temos. Por que vocês acham que quando Pedro disse para Cristo, Senhor, todos te abandonarão, eu não? O que aconteceu ali? Vocês acham que ele estava deliberadamente mentindo? Ele falou, não, eu vou falar, mas na hora eu vou fugir, ele vai estar morto mesmo, ele nem vai ver. Vocês acham que ele pensou isso? Não. Ele acreditou mesmo que ele iria fazer aquilo. Ele acreditou mesmo que ele era capaz, que ele podia, que ele tinha força de vontade para fazer aquilo. Ele não levou em consideração essa verdade que já era clara nos dias dele. Pedro. E Jesus falou para ele, Pedro, não é assim. Seu coração é corrupto. Né? Jeremias aqui tinha falado, seu coração é corrupto, seu coração é enganoso, você está achando isso, mas não é bem assim que funcionam as coisas. Vocês entendem aqui? Irmãos, isso daqui é o Senhor nos revelando quem nós somos. Isso aqui, eu estou lendo o Velho Testamento, eu estou lendo o Novo Testamento, vocês percebem? A gente está citando o Novo Testamento, percebe o quanto que isso é uma realidade em toda a palavra? E o quanto que a igreja do Senhor tem abandonado essas verdades para ir atrás de palavras de motivacionais, de confissão positiva, de que a tua palavra tem poder, você é maravilhoso, escute a tua voz, siga a tua vontade, busque os seus sonhos. Irmãos, o quanto que esses sonhos e metas têm nos levado a caminhos que são tão difíceis de voltar. E aqui eu estou falando para os cristãos. O quanto que isso tem feito a gente se perder. Então nós temos que ter o discernimento. E esse discernimento vem pelo Espírito Santo, é revelado nas Escrituras, de que o nosso coração é enganoso e corrupto. Sabe então o que isso deve acontecer? Para onde isso me leva? Mais uma vez, irmãos? Para o desespero? Para a cruz. Isso me leva para a cruz, isso me leva para diante do Senhor e fala, Senhor, eis o meu coração. Ele é enganoso, ele é corrupto, eu não posso confiar nele. Mas eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor pode me guiar, eu sei que o Senhor vai me guiar, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, porque o Senhor me prometeu essas coisas. Eu creio e confio no Senhor. Senhor, tira de mim todo orgulho. Irmãos, como pode um crente que reconhece que o seu coração é desesperadamente corrupto e enganoso mais que todas as coisas, ser orgulhoso, irmãos? Se tem uma coisa que é uma contradição em termos, é um crente orgulhoso. Um crente que se acha superior às outras pessoas pela sua grande espiritualidade, pelo seu grande conhecimento, pelo seu grande poder. Se existe algo que necessariamente vai acontecer com alguém que conheça mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe o que é? Ele vai crescer para baixo. Ele vai se humilhar, ele vai se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, quem sou eu diante de todas essas coisas? Essa sempre foi a condição dos grandes homens de Deus quando eles deparados com a graça e com a glória do Senhor. Senhor, quem sou eu? Me guia, cuida de mim. Vocês acham que Paulo, quando ele fala assim, eu, pior dos pecadores, no final da vida dele, ele estava sendo um falso humilde? Não, ele cria de fato nisso porque ele conhecia o Senhor. Então, irmãos, isso aqui serve para que nós analisemos a nós mesmos. Você está se achando? Você se acha muita coisa? Nossa, graças a Deus. Lembra, eu já citei isso. Né? A palavra deixa claro. Lembra do fariseu? Graças a Deus que eu não sou como esses aqui. Graças a Deus. Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como esses pobres publicanos. Sou um fariseu poderoso, homem de grande poder, estatura. Senhor, você pode fazer isso diante de homens, diante de autoridades, você pode sair dando carteirada por aí porque você tem dinheiro, porque você tem poder, mas diante do Senhor isso não cola, irmãos. Diante do Senhor, a única coisa que a gente vai é falar, Senhor, graças eu te dou, porque não é pela minha força, não é pelo meu poder, não é pela minha capacidade, porque o que eu tenho para te dar é um coração desesperadamente corrupto, enganoso, mais do que todas as coisas. É só isso que eu tenho para te dar. E eu te agradeço porque o Senhor então vem e que o teu Espírito Santo me guia, me capacita, me dá convicção dessas coisas e me permite viver nessa vida de uma maneira verdadeiramente livre. Sabe o que é viver livre? É você entender. A gente às vezes escuta história de irmãos que passaram por experiências de quase morte, né? Quase morreram e não morreram, voltaram à vida. E a pessoa
Depois disso ela vai falar assim, nossa, depois daquilo eu vi que a minha vida não é nada e agora eu quero viver uma vida plena, uma vida eu quero servir, eu quero amar os meus irmãos, eu quero pedir perdão para as pessoas que eu não perdoei antes. Vocês entendem? Quando isso acontece é porque a pessoa teve a convicção de que ela não é nada. Irmãos, essa é a nossa realidade todo dia. A gente não precisa passar por uma experiência de quase morte para chegar nesse ponto. Né? Nós temos que reconhecer quem nós somos, a nossa fraqueza diante de tudo. Né? Mas, pela graça do Senhor, o texto de Jeremias, ele continua. E se nós podemos perguntar, quem poderá conhecer o coração do homem? O profeta pergunta isso. E ele mesmo responde, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Irmão, você não tem nem ideia de quão corrupto o teu coração é, nem eu. Mas o Senhor, Ele sonda os corações. Sondar é conhecer de uma maneira profunda, perfeita, completa. É isso que o Senhor faz. Não tem uma célula do teu coração e aqui do que você é, do que você pensa, do que você crê, que o Senhor, nosso Deus, não conheça perfeitamente. Não tem nada que você vai confessar diante do Senhor, por exemplo, em termos de um pecado que você cometeu, que o Senhor já não saiba. E que Ele não saiba e que Ele não tenha já colocado no teu coração para você levar para Ele em arrependimento e confissão. Mas então por que Ele quer que eu me arrependa e confesse, se Ele sabe todas as coisas? Porque Ele quer você no seu devido lugar, irmão, prostrado diante dEle, reconhecendo que se não fosse Ele, você não teria para onde ir. Reconhecendo que é Ele quem vai fazer todas essas coisas. Para que você não se engane, porque se você se enganar, você volta na situação do hipócrita que eu falei lá no começo. Eu dou conta, Senhor, não preciso da Tua graça, eu dou conta. Vocês entendem por que isso tudo é tão importante? Que nós reconheçamos essas verdades? A natureza da nossa depravação é tamanha que mesmo após o nosso novo nascimento, então nós estamos, infelizmente, sob a influência do pecado. Né? Negar isso, irmãos, negar isso é negar as Escrituras. E nós cremos que as Escrituras são o quê? A palavra de quem? Se você nega a palavra de Deus, você chama Deus do quê? Mentiroso. 1 João 1:10. 1 João 1:10. Olha que texto pesado esse. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele quem? Deus, um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. O próprio João vai dizer em outro momento, aquele que diz que é crente, que vive pecando, não é dos nossos. Assim, então tem que ser perfeito? O próprio João depois vai dizer que aquele que diz que não peca, ele não é só mentiroso, mas ele faz de Deus mentiroso. Ele olha para Deus e fala assim, mentiroso, a tua palavra não é verdade. Eu estou dando conta. Ele rejeita tudo aquilo que está escrito. Vocês entendem como isso é pesado e como isso é sério, irmãos? Então, assim, isso aqui nos leva para a nossa real situação. Todos nós estamos total e completamente dependentes do nosso Senhor. Nós precisamos dele porque nós somos pecadores. Todos nós. Mesmo aqueles que já creram. Ainda habita dentro de si essa natureza terrível do pecado, mas que pela graça, logo, e não vai demorar muito, o Senhor vai vir e até isso Ele vai tirar. O dia que nós subirmos aos céus, e a gente tem muitos irmãos que estão passando por isso nesses últimos dias, eles já estão experimentando essa realidade. E logo seremos nós, irmãos, se o Senhor não voltar antes. Mas até lá, irmãos, essa vai ser uma luta constante, a luta contra o pecado. E aqui, queridos, eu quero colocar, eu estou falando essa palavra, estou dizendo, e está sendo bem claro que isso aqui se aplica para todos aqueles que creem no Evangelho. Mas essa realidade do pecado, que nos leva, sim, ao desespero, quando confrontado com ela, é uma realidade também para aqueles que não creem e que o Senhor tem já escolhido para si. Pode ser que tenha alguém aqui, ou que está ouvindo pela internet, ou que vai ouvir ainda, que ainda não creu, ainda não entendeu que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz no lugar dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você já foi levado pelo Espírito Santo a essa convicção de que não tem mais jeito, o desespero, o medo, você perceber que não existe saída, é porque o Espírito Santo já está te levando para um caminho que está mostrando a sua real condição. Você é um pecador e não existe nada que você possa fazer
que possa te trazer paz verdadeira, alegria verdadeira. Você pode ter dinheiro e não vai dar certo, você pode ter saúde e não vai dar certo, você pode ter tudo. Mas a paz e a alegria verdadeira, que independe de todas essas coisas, você sabe que você não tem. Você sabe que você não tem. E se você está sendo levado a isso, o que eu digo para você é, creia, você não precisa viver no desespero, porque se o Senhor está te mostrando essas coisas, é porque Ele mesmo já está regenerando você, Ele já pode ter te regenerado, te dado um novo coração, você precisa crer. Crer que Jesus Cristo, então, naquela cruz morreu no teu lugar. E tudo isso, esse coração depravado, o seu pecado, esse desespero que está te assediando e que te mostra que não tem o que fazer. Irmão, coloque tudo isso aos pés da cruz. O Senhor nosso Deus mandou o Filho dele para se fazer maldito no nosso lugar, para que você não precise ficar se desesperando com essas coisas. O desespero, a convicção do desespero, ela é real. A nossa condição é desesperadora, mas uma vez que você coloca esse fardo aos pés da cruz, você não precisa mais sofrer. Por isso, aí você tem que se regozijar, se alegrar, descansar, ser grato ao Senhor, e aí sim, isso é a base de uma verdadeira religião. E aqui eu não estou falando religião no sentido ruim, né? Mas de uma fé verdadeira. É você crer que Ele fez tudo e agora você quer ter uma vida de ações de graças, uma vida em que por mais que você não seja perfeito e você venha cair, mas você sabe que Ele vai colocar no teu coração o espírito de arrependimento e você vai se arrepender, você vai voltar a andar nos caminhos dEle. E é isso, irmãos, é por amor que a gente vai fazer. É por amor. Então, se tiver alguém que não crê, creia no Senhor Jesus, é só isso, você não precisa fazer penitência nenhuma, você só precisa crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz no seu lugar e Ele se fez o seu Salvador e aceite-o como seu Senhor. Se você creu nessas coisas, irmãos, foi o Espírito Santo que fez isso por você. O penhor é o Espírito Santo, então assim, você pode ficar tranquilo que isso não vai voltar atrás, porque Ele te capacitou para isso. Até agora eu só falei de coisas pesadas, né? Eu falei do pecado, falei que essa natureza do pecado ainda habita dentro de nós sofreremos por conta dela, nós passaremos por ela. Mas, irmãos, o Senhor nosso Pai, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o tipo de filho que Ele tem e Ele cuida de nós do jeito que nós precisamos ser cuidados. E isso é motivo de nós temos que agradecer a Ele. Nós temos que compreender isso e ser gratos a Ele. E por isso que a gente falou de pecado, sim, mas a gente vai falar também de misericórdia e restauração. E o arrependimento aponta para isso. Continuando aqui, a última parte da confissão. Foi por isso o quê? Porque habita dentro de todos nós ainda, inclusive os melhores dos homens, uma natureza pecaminosa, por isso que Deus, no pacto da graça, providenciou misericordiosamente, ou seja, porque Ele sabe da nossa deficiência e da nossa fraqueza, Ele sabe que na nossa caminhada nós passaremos sim por lutas, provações e eventualmente cairemos. Por causa disso e porque Ele é misericordioso e cuidadoso com os seus filhos, para que os crentes, caindo em pecado, sejam restaurados mediante o arrependimento para a salvação. O Senhor sabe, Ele conhece os filhos dEle. O Senhor não é aquele pai rigoroso, rígido, que fecha os olhos e prefere não ver que está tudo errado dentro de casa, mas para que pareça que esteja tudo perfeito. Não, meu filho nunca faria uma coisa dessa. Meu filho nunca faria uma coisa dessa. Meu filho nunca faria uma coisa dessa. Nosso Senhor, Ele não é desses pais que fecham os olhos para as coisas que estão acontecendo. Dá um exemplo, como se fosse aquele pai totalmente rigoroso, e aí na hora de comprar um material escolar, pai tão sério, tão bravo, tão rigoroso, que ele fala, não vou comprar borracha, porque filho meu não erra. Então não vou comprar borracha. Faz 2 anos que eu não compro borracha, ele nunca pediu, ele nunca usou, porque não erra. O que eu diria para esse pai? Você está se enganando. Seu filho erra. O fato de você ser rígido e tentar se enganar achando que ele nunca erra, não comprando borracha para ele, né? Mas ele faz anos que ele nunca me pediu uma borracha. Esse é sinal que ele não erra. Não, ele erra sim. Ele possivelmente não está te falando isso. Você está te enganando, ele está te mentindo, como aquele hipócrita que eu falei no começo. Não é? Vocês acham razoável a atitude desse pai? O nosso Senhor não é como esse pai. Ele sabe que nós erraremos, então Ele providencia para nós os meios para que nós sejamos trazidos de volta.
a comunhão com Ele. E o método que Ele utiliza para isso é qual? O arrependimento. Quem coloca, irmãos, o espírito de arrependimento no teu coração depois que você peca? Ele mesmo. Vocês entendem? Irmãos, assim, pensa bem comigo. O nosso Deus, Ele tinha tudo para cobrar e exigir de nós o que Ele quisesse. Mas Ele sabe como nós somos. Ele reconhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós não somos essas pessoas perfeitas, como alguns de nós queremos parecer ser. Você pode se enganar achando isso, mas Ele não se engana. Ele sabe quem nós somos. E aqui eu queria pedir para vocês abrirem no Salmo 103. Esse salmo aqui, ele é um salmo que eu amo muito, que tratou muito comigo em momentos muito difíceis da minha vida, em que eu havia caído porque eu achava que eu tinha uma estrutura muito forte. Eu achava que eu dava conta de muita coisa e que eu estava dando conta e eu iria dar conta. Eu era capaz, eu podia, eu conseguiria. E aí o Senhor me levou para um caminho de sofrimento, um caminho em que eu fui colocado no meu devido lugar. E eu me lembro que um dia, então, assim, naquele desespero, naquele medo, naquela ansiedade que eu estava passando naquela época, numa leitura regular da Bíblia, que eu vinha lendo ali os Salmos, e aí eu cheguei nesse Salmo, eu não me lembrava dele, e aí o Senhor, nesse dia, Ele me tratou. Assim, foi aquele dia que ele pega e Ele te trata, e parece assim que aquele peso sai de novo das suas costas, né? E olha que maravilha que é esse Salmo, irmão. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, aqui ele está falando para os filhos dele, obviamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Engraçado, né? Como muitas vezes nós gostaríamos que fosse, né? Então, assim, quando alguém peca contra nós, a gente gostaria que aquela pessoa fosse imediatamente punida por aquilo. Mas o Senhor, quando nós pecamos contra Ele, muitas vezes Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele não nos devolve imediatamente aquilo que nós merecíamos, né? Pois quanto o céu se eleva acima da terra, olha a distância, o céu e a terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E sabe por quê, irmãos? Por que Ele se compadece de mim, de você? Porque Ele sabe quem nós somos, e muitas vezes a gente não sabe. E aí, pense aqui nesse verso 14, à vista de tudo aquilo que o mundo tem ensinado. Siga o seu coração, você é capaz, você tem força, você tem poder. Isso aqui é Deus falando quem você é e quem eu sou. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por que a gente cai, irmãos? Nós crentes, assim, que cremos, que confiamos no Senhor, e por que a gente cai? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não reconhece que a gente é pó. A gente não reconhece que os meus irmãos que estão aqui são pó também. Essa é a estrutura que está dentro de vocês. Irmão, toda vez que você tentar, de alguma forma, se basear na sua estrutura, na sua força, no seu poder, você vai cair. Porque você é pó. Você é pó. É por isso que, onde que tem que estar nosso fundamento, irmãos? Em Cristo. Onde que a casa, aquela casa que fica firme contra toda e qualquer tempestade, ela se fundamenta? Na areia? Na rocha? Irmãos, por que nós sofremos tanto? Tanto? Porque de alguma forma você acha que você não é pó, você é pedra, você é rocha, você é como Pedro, você pode. Você é pó. Se não for o Senhor, você vai cair. Você está construindo a sua casa em cima de um castelo de cartas. É um vento. E você cai. Irmãos, e quando isso acontece com o Filho de Deus, eu digo uma coisa para você, agradeça. Como hoje eu consigo agradecer por todas as quedas minhas. Todas elas. Por quê? Porque elas me colocaram no meu devido lugar. Eu sei que ainda vou cair muito, e eu sei que o Senhor vai me tratar todas as vezes, porque Ele é um pai que se compadece do filho. Ele tem compaixão do filho porque Ele sabe o quão frágil o seu filho é. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim.
Só que esse cuidado muitas vezes dói. Né? Quando a gente era pequeno, né? Hoje é mais tranquilo as coisas, mas quando a gente era pequeno e se ralava, e a nossa mãe vinha passar aquele mertiolate vermelho, ardido, a gente achava que a nossa mãe era uma sádica, né? Por que ela está fazendo isso comigo? Por que ela não me deixa aqui curtir aqui o meu machucado, tudo ralado, cheio de sujeira? Né? A gente achava que se ela amasse mesmo a gente, ela ia deixar a gente com aquela ferida aberta e suja e sem asepsia. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Hoje, para nós, é claro, né? Nossa, ainda bem que ela me tratou. Aquilo lá podia ter virado uma infecção, eu poderia ter perdido minha perna, meu dedo. Ela tratou de mim. Mas doeu na hora? Doeu. Então, o Senhor, Ele nos trata. Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. E aí Ele trata cada um de nós conforme a nossa capacidade de suportar esse tratamento. Mas está pesado, Senhor, eu não estou aguentando. Irmão, a palavra dele nos diz que Ele nunca vai colocar uma grama a mais de peso de fardo sobre as suas costas do que você seja capaz de carregar. Se está pesado, você aguenta, porque Ele nunca vai errar a mão. Ele nunca vai errar a mão. Ele nunca vai te disciplinar além ou aquém da necessidade que você tem de disciplina, de cuidado, de tratamento. Nunca. Por isso Ele proporciona para nós, então, tanto a justificação em Cristo, porque Ele sabe que tipo de pessoa que nós somos e a nossa fraqueza. É por isso, irmãos, que quem é o responsável pela nossa justificação? Somos nós? É Ele. Pela nossa regeneração somos nós? É Ele. E na caminhada de santificação, onde nós temos sim responsabilidade pelos nossos atos, mas quem nos leva de volta para Ele, nos trazendo a convicção do pecado, somos nós? É Ele. Ele vem e fala, Danilo, você pecou, arrepende. Todos nós aqui, quando pecamos, todos aqueles que são filhos de Deus, quando pecamos, o Senhor imediatamente Ele já nos fala. Todos nós, sem exceção, você pecou. Agora aqui eu digo para vocês mais alguma coisa. Qual que deve ser a nossa atitude quando isso acontece? Quando o Senhor Ele vem com a sua graça e misericórdia e vendo eu, filho dele, amado dele, mas falho, caí de novo, Ele vem e fala, filho, você errou mais uma vez, você pecou nesse ponto específico. E é assim que o Espírito Santo fala, ele deixa muito claro aquilo que a gente erra. Qual que deve ser a minha atitude, irmão? 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, todo mundo conhece esse texto, ele é bem famoso, né? Bem conhecido, e como a gente peca bastante, a gente decora ele com facilidade, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas tem um problema muito sério que muitas vezes acaba acontecendo. Nós pecamos, o Senhor vem e fala, filho, você errou. Peça perdão para mim. Eventualmente, peça perdão para o seu irmão. E sabe o que a gente faz? Não vou. Aí é a questão da responsabilidade que eu digo. O Senhor colocou no teu coração o espírito de arrependimento. Qual que é a sua reação? Não. Nesse caso, eu tenho a razão. Nesse caso, Senhor, eu acho que não foi pecado não, sabia? Eu acho que não foi. Eu acho que aquela mentira ali, ela tinha o lugar dela. Eu acho que nesse caso, Senhor, e aí a gente vai tentando se enganar, a gente vai rejeitando o remédio do Senhor para a nossa doença. Muitas vezes a nossa rejeição ela é até meio religiosa. E muitas vezes, irmão, nós somos enganados nisso. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, já aconteceu comigo. Você peca, aí o Senhor coloca o espírito de arrependimento no teu coração e eu não sou digno desse arrependimento. Eu preciso sofrer um pouco mais. Quem sou eu para ir lá, me arrepender e tomar ceia do Senhor com meus irmãos? Não, eu não vou fazer isso. Quem sou eu para ler a Bíblia depois disso que eu fiz? Quem sou eu para orar para o meu Senhor depois disso que eu fiz? E aí nós nos afastamos. Às vezes isso pode ser hipocrisia, sim, mas muitas vezes são irmãos sérios e comprometidos, mas que foram enganados pelo inimigo. Porque, irmãos, quando você peca, sabe o que você precisa? Comunhão com o Senhor. E comunhão com o Senhor vai vir através do quê? De meios de graça. Vai vir através da oração, do arrependimento, vai vir através da confissão, vai vir através da comunhão com os meus irmãos, vai vir através da leitura da Bíblia, de ouvir a palavra. Você acha que se você se afastar, você vai ficar mais perto de Deus e mais curado? Seria como se eu sofresse um acidente grave,
numa sexta-feira, eu pensasse assim, eu não quero atrapalhar os médicos, então, como é final de semana, tem feriado na segunda, né? Eu vou terça-feira de manhã, eu vou lá. Eu estou com a perna aqui com uma fratura exposta. Na terça-feira de manhã, como eu não quero incomodar os médicos lá do plantão, na terça de manhã eu vou. E eu estou achando que eu estou fazendo um grande negócio. Que o médico vai ficar até feliz quando eu chegar daí 3, 4 dias lá com tudo infeccionado, purulento, já quase morrendo. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós pecamos e todo pecado é um acidente, mas é um acidente que te machuca, é como se fosse um câncer. Você precisa imediatamente do remédio. Qual é o remédio? Arrependimento e confissão. Aí você fala, não, Senhor, eu não vou tomar não, porque eu acho que eu preciso sofrer um pouquinho. Você não precisa sofrer nada, irmãos. Penitência não está aqui no nosso entendimento. Tem pessoas que defendem isso de alguma forma, que a gente tem que sofrer pelos pecados aqui na terra. Irmãos, Cristo morreu e sofreu tudo aquilo que nós precisássemos sofrer. Por que você quer levar o fardo que não é seu? É dele. Entendem isso? Então, assim, o Senhor falou com você, arrepende, confessa. Esse arrependimento vai ser para o Senhor, em primeiro lugar, porque todo pecado é contra Ele. Eventualmente vai ser contra pessoas, quando a gente pecou contra essas pessoas, mas, irmão, não retenha isso. Reter isso é como se fosse um doente ali com uma doença gravíssima, que precisa tomar um remédio urgentemente, ele fala, eu vou segurar mais um pouquinho, vou ficar mais uns 5 dias para ver. 5 dias, às vezes, já é o tempo suficiente para a pessoa se machucar bastante. Nós não cremos que a pessoa vai se perder definitivamente, mas dá para machucar bastante quando nós ficamos retendo e descumprindo os preceitos do Senhor. Né? Então, encerrando, só algumas aplicações aqui em resumo de tudo isso que a gente falou. Primeiro, irmãos, repetindo, se eu reconheço que todos nós somos pecadores, se eu reconheço que eu sou pó, a minha estrutura é essa. Existe lugar para orgulho para alguém cuja estrutura é pó? Não. Se você se acha superior a alguém, se coloque diante do Senhor. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Talvez você está percebendo isso agora. Talvez o Espírito Santo então está colocando no teu coração agora isso. Filho, vê como você tem sido orgulhoso, como você se acha superior aos seus irmãos porque você ora bastante, ou lê bastante, ou não perde nenhum culto. Irmãos, essas coisas são boas, mas se elas estão te levando a se achar superior a outras pessoas, nós não cremos que é pela graça, irmão? Se é pela graça, você tem do que se vangloriar? Se você está se vangloriando, você já está achando que é porque você é o cara. Então, quando nós reconhecemos a realidade do pecado em nossas vidas, isso tem que nos levar a uma atitude de humildade. Irmão, se nosso Senhor Jesus Cristo, que era o Rei do Universo, foi humilde, e humilde até a cruz, como que nós queremos ser poderosos aqui nessa terra, ou em qualquer lugar que seja? Pense na loucura que é isso. E o segundo ponto que eu queria trazer, isso eu estou falando em relação a mim, eu não posso ser orgulhoso. Um crente orgulhoso é algo que precisa ser tratado. E será tratado, porque Deus é Pai e Ele cuida dos seus filhos, né? Agora eu estou falando quando eu olho os meus irmãos. Muitas vezes, irmãos, a gente lida com os irmãos e nós esperamos deles uma estrutura de como é que ele pode ter caído? Como é que ele pode não entender isso que eu acabei de explicar de uma maneira tão clara? Eu fui e falei, como é que ele não muda? Por que ele faz assim? Por que ele faz assado? Eu não consigo aceitar isso, eu não consigo entender isso. Irmãos, o texto diz que eu sou pó? Sim, mas todos nós somos. O Senhor nosso Deus, Ele é um Pai que Ele se compadece do Filho e tem misericórdia do Filho porque Ele olha para a nossa estrutura e sabe que a nossa estrutura é frágil. Então Ele tem compaixão e misericórdia de nós, certo? Mas daí eu olho para o meu próximo, eu não reconheço isso e eu não tenho compaixão e misericórdia do meu próximo. E eu fico indignado quando alguém faz alguma coisa ruim para mim. Eu fico irritado quando as pessoas não agem da maneira como eu esperava que elas agissem. Irmãos, eu não estou tirando a culpa das pessoas, né, que tem que vir a ser tratada eventualmente, mas eu estou dizendo em relação à minha atitude em relação ao próximo. Eu não posso mudar o outro. Eu não posso chegar lá na série e falar assim, agora você não vai mais pecar, você não vai mais mentir. Não sou eu quem vai fazer isso. Mas eu tenho que compreender que, da mesma forma como eu sou pó e o Senhor me trata nesses termos, ela também é. Então eu tenho que ter misericórdia da minha irmã também. Então eu vou aceitar o pecado dela e deixo quieto? Não.
Significa que se você vê seu irmão em pecado, por exemplo, você vai tratar com ele. Mas você vai tratar em amor, irmãos. Sabe o que é em amor? Você vai tratar em amor sabendo que podia ser eu. Por que não fui eu? Ah, meu irmão adulterou. Nossa, que absurdo. Irmãos, quando eu vou tratar com o irmão que aconteceu isso, eu penso assim, Senhor, podia ter sido eu. Glória a Deus por isso. Senhor, me ajuda a ter misericórdia desse irmão que caiu. Irmãos, esse deve ser o nosso pensamento, o nosso cuidado. O Senhor teve misericórdia de nós? Teve. Por que eu não posso ter misericórdia dos outros, irmãos? Olha que loucura. A gente fica esperando dos outros algo que nós não oferecemos para o Senhor. É por isso que o Senhor é tão sério em relação ao julgamento. Você olha o cisco no olho do outro, mas não olha a trave que está no teu. Então, que nós tenhamos esse discernimento. Primeiro, ser humildes em relação a nós. E segundo, ser misericordiosos em relação ao próximo. E por fim, todos estamos sujeitos ao pecado aqui na terra. Se você pecou, irmão, se arrependa diante do Senhor e imediatamente volte à comunhão com Ele. Hoje, se você ouvir a voz dEle, não endureça o vosso coração. Não foi isso que a gente aprendeu? Não endureça o vosso coração, retorne imediatamente para Ele. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Talvez muitos de vocês estejam com pecados às vezes não tratados e que o Senhor já está vindo falando para vocês, irmãos. Aí a gente fala assim, não, eu não tô apto para tomar ceia. De fato, se você estiver lutando contra esse pecado, falando, não vou pedir perdão, não vou me arrepender. Aqui eu não estou falando de ser perfeito. Eu estou falando de reconhecer diante de Deus o seu pecado e pedir perdão para Ele. Se esse é o seu caso, hoje, faça isso. Se arrependa, peça perdão para o Senhor e volte para a comunhão com Ele. A ceia do Senhor é um sacramento, é um dos meios de graça. Então você acha, não, eu não vou tomar ceia porque eu estou muito sujo. Se você tiver, não, eu não vou pedir perdão porque eu estou certo. Não, aí não é para tomar mesmo. Mas se você reconhecer o seu pecado e vai pedir perdão, e pedir perdão por ele, e se colocar diante do Senhor, você então está apto para tomar a ceia do Senhor. Tem tudo a ver com isso. Agora é o momento, e aí a gente vai ter um momento de contrição depois. Pense em tudo isso que a gente falou, tá, irmãos? Vai pensando em tudo isso.